Deus libertou o povo hebreu do cativeiro egípcio com manifestações impressionantes do seu poder. Seu objetivo não era apenas impressionar, mas educá-los para a salvação. Eles deveriam compreender que do Senhor advinha sua subsistência, que eles dependiam unicamente do grande Eu Sou. Tanto as bênçãos seculares quanto as eternas procediam de Deus e que a sua salvação dependia unicamente e exclusivamente dele. Eles não poderiam oferecer nada. Em toda a totalidade de nossa natureza, não há um átimo de justiça que se possa apresentar para se alcançar a bênção divina. Tudo provém da fé, e era isso que o Pacto do Sinai visava ensinar. A lição de hoje tem por título Aliança no Sinai. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus amigos. Peça também um curso bíblico. Os contatos estão na descrição do vídeo. Bem-vindos novamente ao canal Pão do Advento. Hoje nós vamos falar sobre a aliança no Sinai. Então eu já estou indo direto ao ponto porque o assunto é complexo e um pouco demorado, né? Já aproveita aí, deixa o seu joinha aí embaixo aí, porque isso aí ajuda a divulgar o canal. Com as curtidas, o YouTube verifica que o canal tem relevância e aí ele acaba divulgando, né? Então vamos lá. Eu não vou seguir o modelo de sempre, analisando os tópicos da lição, como a gente faz, mas eu vou dar uma pincelada rápida aqui. O primeiro tópico da lição fala sobre as asas de águia, né? Sobre as asas de águia, que é a forma como Deus protegeu o povo de Israel, retirou do Egito, do cativeiro egípcio e levou para a terra de Canaã. O segundo tópico fala sobre o padrão de salvação, ou seja, como é que Deus salva, como é que Deus resgata. Deus é o nosso resgatador. E é assim que ele aparece aqui no livro de Êxodo. A aliança do Sinai é o terceiro tópico, que é o tema que a gente vai estudar aqui a lição toda. E Deus e Israel, o relacionamento entre Deus e Israel. O que Deus pretendia com Israel? A gente vai ver isso aqui na lição também. Promessas é o último tópico. Por que promessas? Porque tem a promessa de Deus e tem a promessa do povo de que obedeceria a tudo aquilo que Deus dissesse. Primeiro vamos relembrar aqui as alianças, né, que nós já estudamos. Nós temos um quadro aqui, eu preparei um quadro, né, uma tabela, aqui a gente já encontra já as alianças nessa tabela, e o título As Duas Alianças. Então isso aqui eu preparei o quadro justamente porque nós vamos analisar isso nesse vídeo aqui. Nós temos na Bíblia duas alianças. No estudo da nossa lição, nós viemos declarando aqui desde o início que não são duas, é uma só. São uma e são duas, né? Eu sei que a ideia, eu sei que a coisa é meio complicada da gente poder digerir, muita gente nem aceita isso, mas nós vamos entender isso já já, a gente vai ver como é que isso funciona, como é que isso acontece. Então nós temos ali, na barra de cima, a primeira aliança, que é chamada de Nova Aliança. A Nova Aliança, que é a aliança de Jesus, que é aquela aliança que aparece ali no Novo Testamento, a Nova Aliança, na verdade, é a mais antiga de todas, porque ela é a aliança eterna. Ela foi feita com Adão antes da queda. Depois da queda, ela foi adaptada à realidade de pecado agora da humanidade. Então nós temos aqui demarcada aqui a aliança com Adão, depois a aliança com Noé, a aliança com Abraão, Isaac e Jacó, que é a aliança que nós comentamos nas últimas lições e que tem uma grande importância aqui. Por quê? Porque com Abraão ele fez um acordo de que ele faria de Abraão uma grande nação, um grande povo. Só que aí tem um detalhe, vocês lembram que Deus, ao mesmo tempo que prometeu isso para Abraão, ele não cumpriu isso nos dias de Abraão. Ele mesmo, numa visão, enquanto Abraão dormia, ele mostrou a Abraão que o povo de Israel seria levado ao cativeiro antes que isso acontecesse. Primeiro ele passaria por um cativeiro, 430 anos, impedidos de possuir a terra. Então o que aconteceu depois disso aqui, depois dessa promessa com Abraão? A promessa foi novamente feita com Isaac, depois com Jacó, mesmo por essa promessa
a mesma promessa com Abraão, tanto que essa formulazinha, Abraão, Isaac e Jacó, toda vez que ela aparece na Bíblia, ela remete à aliança que foi feita com eles. E então não foi cumprido a aliança não foi cumprida completamente nos dias de Abraão, nem nos dias de Isaac e nem nos dias de Jacó. Jacó teve um filho chamado José. José foi levado para o Egito, foi vendido para o Egito, e lá no Egito ele acabou sendo uma pessoa muito importante. Por ser uma pessoa muito importante, ele acabou salvando a humanidade daqueles dias de uma grande fome que houve na terra. E por conta disso, o povo, a família de Jacó, todo o povo ali de Jacó, mudou-se para o Egito. E ali no Egito se estabeleceu. Então, durante esse período aí, esse período dos 430 anos, eles se tornaram escravos no Egito, porque um faraó novo que não reconhecia José já havia morrido, ele não reconhecia José, nem a nação, o povo de Israel, ele escravizou o povo. Então Deus, ele vai se lembrar da promessa que fez e vai suscitar um libertador chamado Moisés. É aí que chegamos à aliança no Sinai. Então nós temos ali no meio do nosso gráfico Moisés no Sinai, aliança feita com Moisés no Sinai. E essa aliança feita com Moisés no Sinai, embora ela seja uma continuidade da aliança com Abraão, tanto é que Abraão vai ser lembrado enquanto se é feita a aliança, ela é uma lembrança. Ao mesmo tempo, a Bíblia vai chamar ela, lá no Novo Testamento, de antiga aliança, de antigo pacto. Porque esse novo acordo, esse acordo de Deus com o povo de Israel, vai ganhar ali novos nuances, vão ser acrescentados novas ordenanças, e o que vai fazer, e novas exigências da parte do povo, que vai tornar ela diferente um pouco daquilo que foi acertado ali com Abraão. A de Abraão não é esquecida, não é esquecida. Mas em Moisés nós temos um novo paradigma aqui dentro da aliança, um novo modelo de aliança. E a Bíblia vai chamar essa aliança do Sinai, então, de antiga aliança. Ela não é antiga quando é falado com Moisés. O Moisés ela nada mais é do que a continuação do que foi acertado com Abraão. Mas o Novo Testamento vai chamar essa aliança ali do Sinai como aliança antiga. Né? Muitas vezes você vai encontrar Paulo, por exemplo, se referindo a ela como a lei. Então a lei ali, que é uma palavra usada tanto para falar sobre o Pentateuco, ela era também usada para falar dessa aliança, da aliança antiga. Então muita gente confunde a lei, que é falada lá que é falado em Paulo no Novo Testamento, com o código moral dos 10 mandamentos, que está incluso. Os 10 mandamentos estão inclusos tanto numa aliança quanto na outra. Certo? Então, ó, o gráfico ele fica assim. Veja como é que fica aí. Uma aliança encaixa na outra. E a aliança com Abraão risca aí, ó, ela vai riscando até alcançar Cristo, até os nossos dias. Né? Ela chega até Jesus, ela passa por Davi, chega até Jesus e continua, porque nós vivemos nessa aliança. A aliança feita com Moisés, ela alcança a cruz. Ela vai ali do Sinai até a cruz. Então, a gente vai ver isso aí agora, como é que funciona. Vamos ao primeiro verso aqui. Êxodo 2, 20 a 24. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então veja que o povo estava no Egito escravizado, sofrendo ali os rigores ali da escravidão. E um remanescente geme e sofre e sabe também que o tempo daquele martírio está chegando ao fim, porque eles lembram da promessa que foi feita a Abraão. Eles lembram. Mas não o povo todo. O povo todo, na verdade, se conformou com aquela situação. A gente vai ver na história do povo de Israel após a libertação que eles se acostumaram com a vivência ali no Egito. Queriam até voltar para o Egito, mesmo sabendo da escravidão. Então Deus agora no capítulo 19, ele vai chamar Moisés e o povo já liberto da escravidão, vai fazer um pacto, uma aliança com eles. E ele declara:
Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então o povo de Israel foi chamado de volta à aliança. O povo tinha esquecido, mas Deus não esquece. Deus ele afirma, ele reafirma a aliança com o povo e declara o seguinte: se vocês permanecerem fiéis à minha aliança, então vocês serão um povo peculiar, uma nação escolhida entre todas as nações, porque toda a terra é de Deus, mas vocês vão ser meus. E vão ser de Deus para quê? Para cumprir aquilo que foi dito a Abraão lá atrás. Em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. E em Israel, que descendia de Abraão, seriam benditas também todas as nações da terra. Depois de feito esse acordo aqui, o povo declarou. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Após isso, Deus, ele ali no monte junto com Moisés, ele transmite a Moisés, né, por meio de fenômenos, trovões, som de trombeta, foi todo um espetáculo assim aterrorizante para todos aqueles que assistiam. Então, no meio de tudo aquilo, Deus ele pronuncia as suas 10 palavras. A gente encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Então, a gente não vai ler Êxodo, capítulo 20 inteiro aqui, a gente vai só resumir o que aparece lá. Deus ele declara ali no Êxodo capítulo 20 a sua lei. Então a gente tem na lei de Deus o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura para as adorar. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar, pois o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quinto, honra a teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo, não cobiçarás a casa, a mulher, nem qualquer coisa do teu próximo. Então isso tudo se encontra em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17. Então, leiam lá para vocês saberem dos detalhes. Só que logo após Deus declarar a sua lei, Deus apresentar a sua lei e as condições da aliança, como Moisés demorava muito para descer do monte, o povo que estava assistindo a tudo aquilo se esqueceu, mas se esqueceu rapidamente. Então você tem que entender uma coisa, isso aqui já é para a gente poder entender o quadro, poder ter uma visão do quadro, da realidade do povo naquela época. Olha, eles atravessaram o mar, eles viram as pragas destruindo o Egito. Eles viram Deus protegendo eles das pragas. Eles viram o monte fumegando, os trovões, e Deus anunciando e falando. Eles pediram até para que Deus nem falasse mais para eles ouvirem, só Moisés ouvisse. Tanto medo que eles tiveram. Eles viram tudo isso, mas Moisés passou 40 dias no monte e eles esqueceram tudo. Por quê? Porque havia ali um entrave na mente daquele povo. O povo sofreu tanto no cativeiro, eles foram tão massacrados, eles foram tão diminuídos, que eles não tinham condições de poder apreciar isso, de entender o plano. Então Deus agora ele dá um reforço. Nessa aliança, ele estabelece um sistema de ritos e de ordenanças que levariam o povo a entender o plano. A aliança agora, ela adquire um caráter didático, mas a didática de Deus ela é bem forte, porque o povo foi levado ali a tomar uma atitude diante das palavras de Deus, e eles declararam: tudo que o Senhor disser, faremos. E o que Deus disse? Deus disse que se eles obedecessem, teriam bênçãos, mas se desobedecessem, teriam maldições, sofreriam maldições. Se insistissem na rebelião, seriam destruídos, seriam aniquilados.
E foi isso que Deus quase fez quando Moisés desceu do monte. Moisés desceu do monte com as tábuas e o povo havia se corrompido. Estavam adorando um falso Deus, né? uma criatura que eles esculpiram, que Arão esculpiu. Moisés então quebra as tábuas como um sinal da quebra da lei, porque é isso que o povo tinha feito, e agora eles deveriam morrer. Porém, Moisés intercede, lembrando o pacto que foi feito com Abraão. Ele lembra, Deus fala assim, não, lembra do que o Senhor acertou com Abraão. Então, por causa do pacto com Abraão, o povo não é destruído. Então, nesse novo pacto com Moisés, a regra é a seguinte: obedece, vive, desobedece, morre. Só que aí o desobediente fica sem condições de obedecer esse novo pacto, ele não tem condições de fato. Só que o povo disse que tinha. O povo falou assim, o que o Senhor mandar a gente vai fazer. E Deus mandou e agora eles tinham que fazer. Se não cumprisse, sofreriam as consequências. Só que, por que Deus fez isso? Né? Por que Deus levou o povo a aceitar um pacto, a concordar com um pacto que eles não teriam condições de cumprir? Aí que está a grande questão da coisa. Deus pretendia educá-los. Né? Olha só o que diz lá em Gálatas 3, 17 e 19. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois a ponto de anular a promessa. Então, que aliança anteriormente confirmada foi essa? A aliança com Abraão. E que lei é essa que veio 430 anos depois? É o Pacto do Sinai. O Pacto do Sinai, o texto está dizendo sim, o Pacto do Sinai não anula a promessa feita com Abraão. Continua o texto. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Então, a herança não vem da lei, do pacto da lei. A herança vem da aliança com Abraão. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Então, qual a utilidade desse pacto lá no Sinai? Qual a utilidade? Se já tinha uma aliança com Abraão, para que fazer um pacto diferente agora, um pacto novo? Ela foi acrescentada, então é um acréscimo junto com a de Abraão, é um acréscimo por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então a gente tem ali no Sinai ordenanças que foram acrescentadas por causa das transgressões do povo. Então, por causa das transgressões do povo, porque o povo era duro, era difícil. Veja que Jesus declara, por exemplo, quando falando sobre o casamento, fala assim que Moisés permitiu o divórcio, ele permitiu o divórcio, né, o divórcio e o novo casamento nos dias dele, por causa da dureza do coração do povo. Porque o povo tinha coração duro, o povo não entendia as coisas. Ele não tinha condições. Então Deus tinha que ser rígido e duro ali, tinha que ser um professor meio, ao mesmo tempo que duro, mais misericordioso. A misericórdia não escapava, não deixava de existir nesse plano aqui. Mas era preciso ser assim para que o povo pudesse acordar. Então a gente pode ter dificuldade de entender isso hoje, mas essa era a realidade do povo na época. Um outro texto, né, que vai elucidar isso aqui é Gálatas 4, 4, 5. Ele diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então lá no primeiro texto que a gente leu, vem dizendo assim, que a lei, ela seria vigente até que viesse o descendente. Quando eu estou falando de lei aqui, eu estou falando de Pacto do Sinai. O Pacto do Sinai seria vigente, né, até o momento em que viesse o descendente. Quem é o descendente da promessa? É Cristo. Cristo é o descendente da promessa. Gálatas confirma isso. Ele fala assim, olha, que vindo Cristo, no devido tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, nascido sob o pacto do Sinai. Jesus nasceu sob o pacto do Sinai para quê? Para resgatar os que estavam sob o pacto do Sinai. Os que estavam presos ali no pacto. Ah, quer dizer que aquelas pessoas que estavam presas ali no pacto, eles não tinham salvação, não tinham condições, estavam sofrendo. Não, não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né?
A gente está falando de salvação aqui, salvação. Então a salvação não seria alcançada por esses homens porque eles não haviam entendido a aliança que foi feita com Abraão. Eles não tinham entendido a aliança. Então eles tentavam, né, quando eles prometeram a Deus que eles iam fazer tudo aquilo que Deus mandava, eles estavam confiando nas suas próprias forças, nos seus próprios méritos. E próprio Isaías, lá na frente, ele vai declarar: olha, a justiça de vocês, os méritos de vocês, não valem nada diante de Deus. Os méritos de vocês são trapo de imundícia. Deus só aceita a sua justiça, a justiça dele, não a nossa. Ou seja, só o caráter dele, não nosso. A santidade dele, não a nossa. Então tudo é de Deus. Nós dependemos completamente de Deus. Abraão entendeu isso. Abraão, ele creu e por isso foi justificado. O povo que saiu do Egito, eles nem conseguiam crer. Eles nem tinham condições. Então Deus teve que fazer um pacto diferente com eles, para eles aprenderem isso. E eles viveram sob esse regime, esse pacto, até que viesse o Messias, né? E aí você pergunta, bom, mas se o povo não tinha condições de obedecer esse pacto, se eles não tinham, por que Deus fez um pacto assim com eles? Eles não tinham condições. Aí que tá. Quando eles entendiam que não tinham condições, porque era o objetivo do pacto era esse, que eles entendessem que não tinham condições. Paulo ele vai falar assim, olha, que pela lei vem o conhecimento do pecado. O homem entende a sua natureza quando ele entende a lei. Quando ele aprende o que é a lei, quando ele medita sobre ela, ele entende a sua condição pecaminosa. E quando ele sabe que é pecador e que ele é injusto diante de Deus, ele vê que ele não tem condições de salvar por si mesmo. E aí o que ele faz? Ele apela para o pacto com Abraão, que continua, cuja vigência não acabou com o pacto do Sinai. É o que o texto lá de Gálatas 3, 17 e 19 diz. Ele não acaba. Ele foi acrescentado por causa das transgressões, por causa da dureza do coração do povo, mas ele não anula o pacto. Então, quando alguém se entendia, quando alguém despertava ali para a sua verdadeira condição, então ele fazia o quê? Apelava para Abraão. Né? Não para a pessoa de Abraão, para a aliança com Abraão. Apelava para o pacto que Deus fez com Abraão. Ele poderia orar assim, olha, meu Senhor, lembra-te do acordo que o Senhor fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, de conceder a sua graça, a sua misericórdia a esse povo que não tem condições. Essa era a oração do arrependido. Aí você pode levantar outra questão, mas e aí? Se o povo não tinha condições de obedecer à lei, então, pela lógica, pela regra, se eles não tinham condições, porque a regra do pacto era o seguinte: obedece e vive, desobedece e morre. A regra seria morrer. Então que história é essa de apelar para o pacto com Abraão? Como é que o pacto de Abraão livra eles da condenação? Aí é que está. O pacto de Abraão livra da condenação, a aliança lá de Abraão livra da condenação, da aliança sinaítica, porque haveria um que conseguiria obedecer toda a lei, todo o pacto, toda a aliança. Jesus ele mesmo declara, olha, eu não vim revogar a lei ou os profetas, mas vim cumprir, né? Ou confirmar. E Jesus é o filho da promessa, aquele que nasce debaixo da aliança, debaixo do pacto do Sinai, e ele obedece fielmente até o fim. E ele não só obedece, ele cumpre, ele obedece perfeitamente, como por fim ele assume a dívida dos outros que não conseguiram obedecer. Ele assume a dívida e paga o pacto com a sua própria vida. Jesus ele depõe a vida na cruz para pagar o pacto que era exigido na aliança do Sinai. Entenderam? É complicado, mas ao mesmo tempo é simples, né? É o plano da salvação. Esse é o plano da salvação. Jesus ele é o nosso resgatador. Jesus ele nos redime. Né? Então não vejam a lei do Sinai como um monstro, uma coisa terrível que veio para oprimir. Não, o objetivo não era esse. O objetivo do pacto no Sinai era esclarecer o plano da salvação, que as pessoas entendessem. Né? É que o plano do pacto do Sinai é muito maior, não dá para a gente explicar resumidamente, mas a essência da coisa é essa. Ele é uma continuidade do pacto com Abraão, porém
com acréscimos de ordenanças e exigências que não eram feitos no pacto com Abraão. Por isso ele é chamado de um outro pacto, e o Novo Testamento vai chamá-lo de Antigo Pacto. Então o Novo Pacto ele toma o lugar do Antigo Pacto. Só que o Antigo Pacto, ele na verdade ele é o segundo pacto. Tá confuso, né? Mas vamos ver de novo o gráfico. Olha só. A nova aliança, na verdade, é a aliança que foi feita lá no Éden. Ela só é ratificada em Cristo. Cristo ratifica a aliança, Cristo confirma. Cristo ratifica uma aliança e cumpre a outra. Ele cumpre a antiga aliança que foi feita lá com Moisés. O acordo que foi feito com Moisés. Dentro da aliança de Abraão. Então é tudo uma coisa só, tudo uma linha só. Tudo tem um único objetivo, né? Que é levar as pessoas ao arrependimento, à salvação. Né? Eu quero finalizar aqui com um texto aqui de Êxodo, um texto de Êxodo 33, 18 a 19, falando a respeito da misericórdia do Senhor. Então Moisés disse: peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe mostrarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Esse texto aqui é um texto que faz parte daquela aliança com Moisés. A gente vê que a misericórdia de Deus, ela não estava excluída do plano. Não estava. O povo tinha que entender isso aí. O povo tinha que aprender, tinha que observar essa questão. O povo tinha que contemplar a Deus e conseguir enxergar a misericórdia que Deus teve para com eles. E eles deveriam ter em sua natureza, em seu coração, esse mesmo tipo de misericórdia. Infelizmente, o povo judeu não aprendeu. Né? Como a nação, durante toda a sua história, a gente vê que eles sofreram muito porque eles quebraram a aliança muitas e muitas vezes, até chegar ao ponto de não ter mais retorno, não ter mais volta. E foram levados de novo para um novo cativeiro. Tanto a nação de Israel no norte, quanto o reino de Judá no sul, foram levados para um cativeiro. Mas Deus, ele nunca esquece a aliança. Apesar do homem esquecer, ele nunca esquece a aliança. E ele mantém um povo ali, né, uma linha de ouro ali no meio de toda essa história, um povo que mantém viva a chama da aliança. E graças a esse povo, ao remanescente, a luz da aliança chega até nós hoje. Você e eu podemos fazer parte dessa aliança. Tanto você quanto eu podemos usufruir os benefícios dessa aliança. Mas as exigências da aliança, elas recaem também sobre mim e sobre você. Nós não estamos livres dela. Só que nós não somos salvos pelas exigências. Nós cumprimos as exigências porque nós fomos salvos. A nova aliança é uma aliança de graça e de misericórdia, de paz e de força. Porque o Evangelho de Deus é a força de Deus, é o poder de Deus para a salvação, tanto do grego quanto do judeu. Seja de homens, mulheres, ricos e pobres, novos e velhos, todos podem ser salvos pelo poder do Evangelho. E veja só que texto maravilhoso para a gente finalizar. Essa é a nova aliança. Lembra que na aliança no Sinai, Deus escreveu os seus mandamentos em tábuas de pedra. Para quê? Para que o povo fosse educado para a nova aliança. A nova aliança, ela acontece assim. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Que Deus abençoe você, que Ele possa escrever no seu coração as suas leis, para que possamos, tanto eu quanto você, sermos novas criaturas nesse reino maravilhoso que foi estabelecido por Cristo, que foi confirmado por Cristo na cruz do Calvário. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, tchau.